Bom dia a todos. Estamos aqui para a nossa 29ª live do projeto Galvanize Learning. Hoje, dia 9/4, gostaria de dar boas-vindas a todos que estão participando conosco. Tá? Hoje falaremos aí um pouquinho da plataforma Robotics, tá? Na semana passada o Guilherme nos trouxe aí também sobre a plataforma Robotics, um pouquinho sobre os primeiros passos, né, de como se cria um usuário, a parte de administração, tá? E hoje o Diego, Valdivino Diego, um dos nossos consultores aí, especialista, falará um pouquinho aí sobre a parte do conceito e a execução da plataforma Robotics, tá? Então, mais uma vez, agradeço a presença de todos. Diego, bem-vindo aí à nossa live, obrigado aí pela participação, tá? Então, hoje vou deixar contigo aí já disponível para você começar, tá? Você Só dando um voltar ao recado. PowerPoint anterior só para fazer uma foto aí, Diego. Opa! Não deu tempo, rapaz. Os caras são que nem alemão aqui. Tudo bem, José Guimarães? Bom dia, tudo bem e Bom você? dia, tudo bom? Vou colocar lá, publicar lá no Instagram, no LinkedIn. Tá certo. Aproveita que tem uma Vamos foto lá. do Diego bonito aí Aí, o Diego Ana, sai agora a bonito Ana na foto e na apareceu aí, hein, propaganda. Ana? Não é fácil para pegar a foto do Diego sorrindo, não, rapaz. Parece Você viu que sério, né? nem na foto que ele me manda para o material ele aparece sorrindo. Não é Mas fácil, não. ele só sorri quando ele tem possibilidade de trazer assim, novos conteúdos, daí você vê que ele tem um sorriso Ah, largo aí para passar para o pessoal. é um gentleman. O Valdivino Diego é um gentleman na administração, rapaz. Vamos lá. Ah, Obrigado, hein? Bom dia para nada. vocês. Vou colocar nos nossos 2 grupos que estamos online, nos nossos 5, na verdade, né? No Telegram também, tá? Não, tá Pode certo. tocar o barco aí. Obrigado, Ana. Opa. Diegão, tá contigo aí. Uma boa apresentação. Vou parar aqui o meu compartilhamento. Fique à vontade. Ok. Bom dia a todos. Muito obrigado aí mais uma vez pela participação aí de vocês. Você viu que comentou um pouquinho, né, Leonardo? A gente vai fazer um pouco hoje mais a parte do Robotics, né? Live passada a gente viu um pouquinho das configurações e hoje a gente vai entender um pouquinho do Robotics e essa questão de uso do Robotics e uso do Enterprise, do Analytics, né? Como que isso pode favorecer a sua organização. Então, essa é a nossa agenda. A gente vai falar um pouquinho do Analytics, um pouquinho do Robotics e vamos para um caso prático. Tá? Então, vai ser bem rápido aqui, prático, até para não ter muita informação nesse contexto aqui. Tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa verificar aqui, né, é onde nós iniciamos para chegar lá no Robotics. Então, para chegar lá no Robotics, a nossa primeira ferramenta ela é o ACL Analytics. Então, o ACL Analytics ele te traz algumas vantagens na utilização ali só do ACL Analytics. Então, eu consigo ali fazer o acesso em tempo real dos dados. Tá? Vocês estão vendo esse slide aí na tela? Algumas vantagens do Robotics? Ok. Sim. Ok. Então, a gente tem ali o acesso em tempo real dos dados. Então, através dos conectores aí do Analytics, ele veio nessa nova versão aí do 15 com mais de 45 novos conectores. Então, você tem uma gama enorme de facilidade de se conectar. E aqui não somente se conectar a banco de dados, né? Você pode fazer uma conexão que a gente chama de REST, né? Onde você pode pegar informações do portal da transparência, por exemplo. Você tem um conector com o Google Drive, você tem um conector com o DocSum, questão de você fazer ali suas auditorias de assinatura de documento, por exemplo. Então, essa gama de conectores tem a tendência de aumentar devido aí o mercado está andando para esse nicho, né, de terceirização de serviços. Então, a gente vai precisar cada vez mais estar conectado com esses serviços. Análise de 100% dos dados. Então, o Analytics ele vai te trazer essa possibilidade de você analisar toda a informação. Implementação de testes de forma rápida.
Uma vez que você tem o seu plano de teste bem definido, você consegue trazer, reproduzir, né, esse plano de teste aqui dentro do Analytics para ele fazer as análises, fazer análises avançadas dos seus dados, né, e aí, por exemplo, a aplicação de uma inteligência artificial, né, de um aprendizado de máquina dentro da sua base, para que isso te ajude bastante na identificação de novas evidências. Reduzir os riscos de erros humanos, uma vez que você consegue automatizar esse processo de auditoria, e aí você deixa de utilizar o humano ali em alguns momentos de interação com a ferramenta. Empodera a sua organização unindo equipes, e esse é um ponto bem importante, porque você consegue, através do Analytics, criar uma ponte ali entre a auditoria, a equipe de TI, a equipe de compliance, por exemplo, e aí a gente começa a ver que uma pode ajudar a outra, né? A equipe de auditoria está com a necessidade, a equipe de TI enxerga que, hoje, como eu posso sanar isto, né? E a gente começa a aproximar essas equipes. E o ganho de tempo para a sua equipe ampliar o escopo dos testes. Então, esse é algumas vantagens, tá, na utilização do Analytics, que são aí as principais que a gente acompanha aí dentro dos clientes, né? Então, principalmente, o ganho de tempo com a automação de algumas tarefas, e aí a sua equipe tem um tempo ali para pensar em novos testes, em estudar novas bases, enfim, tá? Esse é um ponto importante. Só que não vai parar por aqui. Aqui, na verdade, a gente tem um trabalho de auditoria que foi automatizado e que esse projeto ele está sendo ali executado, ele está automatizado, porém a gente tem alguns cenários fora do contexto, inclusive de auditoria, que a gente precisa cuidar. E aí entra a questão de algumas vantagens de utilização do Robotics dentro Vou desses fazer uma contextos. pergunta, tá, Diego? Antes, para não ficar Opa, passar verdade. batido. Bom dia, Renato Mendonça, tudo bem? Nosso head de compliance aqui do Grupo Santa Casa. Tudo bem, Renato? Seja Opa. bem-vindo, hein? Diego, a minha pergunta é, quando você fala unir equipes no PowerPoint anterior, porque é uma coisa que facilita realmente, né, o Analytics, ele vai avançando, mas essa união de equipes, o que você quis dizer com isso, Diego? União de equipes é você criar um link ali entre, por exemplo, a auditoria e a TI em entender que a solução ela não está ali, por exemplo, como uma solução evasiva aos sistemas de TI. Uma solução que vai, por exemplo, alterar os dados lá da equipe de tecnologia, que vai conseguir deletar informação de uma base de dados, por exemplo. Então, o Analytics ele é uma solução somente leitura, ele não permite com que você faça qualquer alteração na base de origem. Então, isso facilita bastante a interação entre as equipes. E uma vez que acontece isso, a equipe de tecnologia também consegue entender que o Analytics pode ajudar ela em alguns fatores, como tem ajudado em muitas organizações. O trabalho de uma equipe de auditoria de uma equipe de tecnologia para, de repente, gerar um relatório específico com as ferramentas que eles possuem, às vezes é muito mais trabalhoso do que utilizar um Analytics para conectar as bases e fazer esse mesmo relatório. Então, a ajuda, ela vem em duas mãos, né? Ok? É um trabalho em equipe mesmo. Isso. Trabalho em equipe mesmo. E aí, uma vez que a gente implementou ali o Analytics, nós temos as vantagens de utilizar o Robotics. Não é somente, eu vou fazer a automação, agendamento, notificação e integração nativa lá com o Rebound. Esses 4 pilares, ok, são os pilares que vão ajudar, né, principalmente o pessoal da auditoria, a utilizar a ferramenta. Mas aqui nós temos outros conceitos, né, outras formas para utilizar. Então, a centralização dos projetos. O que é isso? Eu não preciso mais deixar esses projetos centralizados na pasta compartilhada da rede, numa pasta em que várias pessoas têm acesso, inclusive as pessoas que estão fora da área de auditoria, né? Então, a gente está falando da área de TI, da área de gerência, as pessoas que têm acesso àquela pasta, né, compartilhada. Lógico que aqui a gente tem que ter o bom senso, né, de que essas pessoas tenham a noção do que elas podem ou não podem fazer ali, mas a gente não pode deixar de fora aí alguns riscos, né? Como ataque de fora, né? Seja através de um ataque à empresa, seja através de um vírus, seja através de
uma falha ali do sistema, e você acaba perdendo esses projetos acabam ficando comprometidos, né? Lógico que a tecnologia tem, o setor de tecnologia tem alguns meios, né, para garantir isso, como o backup das informações, enfim, mas para a gente garantir que isso realmente vá funcionar, a gente não tem essa garantia 100%, tá? Cada empresa ali tem sua particularidade. Versionamento dos projetos, esse é um outro ponto importante que o robô vai te trazer. Por quê? Quando a gente vai fazer alteração num projeto, esse projeto já está pronto, e a gente vai fazer alteração no projeto, existe uma série de medidas que precisam ser tomadas. Por exemplo, a primeira delas é fazer uma cópia desse projeto na sua versão original. Quando você faça a alteração do projeto, você não perca ali. Caso algo dê errado nessa evolução, você tem a versão original do projeto. E nem sempre isso é realizado. Com a utilização do robô, toda modificação que acontecer no projeto, seja incrementação de testes, exclusão de testes, melhoria numa regra de negócio, conexão com a nova base de dados, todas essas mudanças que forem acontecendo, nós temos o versionamento delas. Então, vamos dizer que você andou 3 casinhos ali, né? Esse projeto precisou fazer 3 manutenções, mas identificou-se que algo deu errado e a gente precisa voltar 3 versões, você consegue fazer isso direto pelo robô. Não precisa ficar procurando, onde é que eu coloquei aquele arquivo, onde é que está isso, onde é que está aquilo. Não, está tudo concentrado lá dentro do robô, você consegue fazer esse controle de versionamento do seu projeto. Outro ponto importante é o histórico de análises. Todas as análises que são feitas lá no robô, você tem a opção de armazenar esse histórico de análises. Então, fica muito mais fácil você localizar em que momento foi executada aquela tarefa e olhar o resultado que ela apresentou. Até se você quiser fazer aí batimentos de resultados, né? O resultado desse mês com o resultado de 6 meses atrás, de 3 meses atrás. Então, fica muito mais fácil você localizar isso. Lembrando que isso é feito de forma automática. Em nenhum momento você precisa pegar o arquivo, escolher onde esse arquivo vai ser colocado, enfim, nada disso. Gerenciamento de acesso aos projetos é uma outra facilidade. Se a gente pensar numa empresa em uma pasta compartilhada, em que vários colaboradores têm acesso a essa pasta, eu vou controlar o acesso somente pelo nível de compartilhamento dessa pasta. Se a pessoa pode ver a pasta, ela pode ir lá e pegar o arquivo, ela pode abrir o arquivo, pode olhar, enfim, N situações. Aqui a gente controla o nível de acesso simplesmente pelo usuário. A gente define qual usuário que vai ter acesso àquele projeto. Isso porque muitos projetos dentro da área de auditoria são desenvolvidos e aí eu preciso guardar um sigilo dessa informação, ou essa informação realmente ela tem um grau de sensibilidade muito alto para a empresa, então eu tenho que resguardar ela ao máximo, evitando aí, por exemplo, uma fuga ou um acesso não autorizado e que comprometa aí a imagem da empresa. Então, o robô também vai permitir com que você cubra esse risco. E o ambiente de produção e ambiente de desenvolvimento. Então, aqui a gente vai ver um pouquinho que a gente tem esses dois cenários dentro do robô. Quando a gente coloca um projeto lá, a gente consegue trabalhar todo esse projeto em um ambiente de desenvolvimento e depois a gente passa para o ambiente de produção. Ou seja, eu garanto que tudo vai estar funcionando antes do usuário final ter acesso a esse robô. E isso vai garantir com que você não frustre a expectativa do usuário final, por exemplo. Subir um projeto, ele testar e começar a apresentar problemas e gerar aquela impressão de que a funcionalidade não está ok, né? De a gente ter que fazer várias manutenções. Então, o usuário final ele não enxerga essa ponta. Quando ele for enxergar, já está rodando 100%. E é normal, tá? Essa migração aqui do Analytics para o robô, a gente ter ali realmente fazer alguns ajustes, isso vai acontecer sempre. É normal, são duas soluções, só é uma solução complementar, ok? Então aqui, eu vou finalizar aqui nesse slide, a gente vai dar uma olhada agora no projeto prático, que a gente vai colocar lá no robô, vamos colocar ele para executar aqui. Estão conseguindo ver o projeto do Analytics aí? Sim. Sim. Okay. Então, esse aqui não vou entrar em detalhes aqui dentro do Analytics, tá?
Aqui é só um projeto que ele vai fazer... Uma folha de pagamento, é isso, Diego? Isso, alguns testes de folha de pagamento, né? Então, tem aqui alguns testes chaves que ele vai fazer aí, né? Cheques ausentes, duplicidade de matrícula, a folha de pagamento com funcionários, o teste de funcionário fantasma, né? Quando a gente faz um pagamento para um funcionário que não contempla ali dentro da lista de funcionários contratados, e o funcionário sem pagamento, de repente um teste em que eu tenho um funcionário contratado e ele não recebeu por algum motivo. Então, são testes bem simples. E esse material, né, esse projeto, ele vai ser submetido agora a um robô para fazer essas análises. Então, aqui eu posso executar ele aqui na máquina, ele vai executar normalmente, mas eu vou mostrar ele executando lá na parte web. Quando você fala, posso executar na máquina, ele usa o banco de dados que está ali naquele momento com o software instalado na máquina. Quando você Isso, fala executar web, eu capturo do sistema e faço o rastreamento pelo sistema. É isso, dentro isso, é isso. Aqui eu vou chegar nesse ponto, né, porque o robô, ele tem duas versões, né? Então, o que eu posso ter? Você pode trabalhar só no ambiente em nuvem, né? Então, aqui, com o Analytics, a gente pode executar o projeto na nossa máquina. E aí, nós estamos utilizando a máquina do auditor, né, para executar esse procedimento. Quais são os riscos de execução desse procedimento na máquina do auditor? Aí eu tenho que garantir que essa máquina tem um acesso específico a esse auditor, dependendo da quantidade, né, do tipo de informação que está sendo trabalhada ali. Então, por exemplo, a sensibilidade dessa informação, tenho que garantir que essa máquina só vai ter acesso a ele. Outro ponto, dependendo da quantidade de informação que está sendo auditada, aquela máquina não está preparada para receber aquela informação. Então, a gente está falando, por exemplo, de você encher o notebook e não conseguir executar um teste, dependendo da quantidade da informação que você vai analisar. Então, esses são alguns pontos em que compensa utilizar o robô. Não são todos, tá? Existem, lógico, outros fatores, mas esse é um dos fatores principais. E o fato de você precisar do auditor ali para clicar o botãozinho ali na máquina para o projeto executar. Aqui no robô a gente vai fazer somente o agendamento. Então, quando você submete esse projeto ao robô, nós temos dois modos de trabalhar. O primeiro, esse robô trabalha só em nuvem. O que quer dizer isso? Quando a gente cria um robô, esse robô é criado em um ambiente, um servidor que a gente não conhece, não sabe onde está, e a gente não precisa dessa informação nesse momento. E nesse servidor ele vai ser executado e vai apresentar o resultado para a gente. Ok. E nós temos a segunda forma de execução do robô. E aí nós temos o que nós chamamos de agente, que nós instalamos em uma máquina, tá? Num servidor da empresa. E qual é a diferença? Quando a gente coloca esse agente no servidor da empresa, esse agente consegue enxergar a rede da empresa. Então, vai ser possível fazer algumas coisas. Por exemplo, eu preciso utilizar esse arquivo em Excel na minha análise. Se você estiver utilizando o robô só na versão de nuvem, você vai precisar colocar esse arquivo na nuvem. Você vai precisar desse trabalho manual, de disponibilizar esse arquivo. Vou mostrar uma parte aqui. Mas se você está trabalhando só com o agente já enxerga a rede da empresa. Então, ele pode facilmente ir lá coletar esse arquivo em Excel, esse arquivo em TXT, em PDF, enfim, fazer o tratamento dele e conseguir dar seguimento nessa análise. Tá? Então, aqui, nessa parte de automação, nós temos a parte dos robôs. Se ainda está logado aqui. Ok. Então, aqui, como é um ambiente de teste aqui da organização, foram criados vários robôs para os próprios consultores aí fazerem os testes, fazerem os estudos. E aqui nós criamos essa versão, né, que é a folha de pagamentos. Eu posso criar um robô aqui do zero, tá, para vocês verem como é que é essa parte de criação do robô. Não é nada complexo. Quando a gente passa aqui para a parte web, a cultura da Galvanize é trabalhar sempre com a usabilidade, né? Com a facilidade de uso para o usuário final. Então, aqui não vai existir nada de complexo que o usuário simples, né? O usuário que não tem
familiaridade com tecnologia ele não consiga utilizar. É que o objetivo é sempre esse, é tentar facilitar ao máximo o uso da ferramenta. Então, simplesmente criar robô, ele vai pedir simplesmente o nome do robô. Aqui, como a gente já criou 00, eu vou deixar, vamos criar esse 000, né, folha de pagamento. O 000 ali é porque ele ordena em ordem alfabética, né? Então, se a gente mudar aqui, ele pode colocar o robô lá para baixo. Então, aqui, descrição, é só uma descrição do robô, que é mais questão de organização mesmo, quando você for disponibilizar esse robô, colocar uma descrição sobre ele. E você pode escolher um ícone para sugerir customizar aqui o robô. E aí, posso escolher aqui, criar o robô. Ele acabou de executar o robô, observem que ele acabou de criar o robô, né? Observem que foi algo super simples. E aqui em folha de pagamentos, a gente acessar o robô, nós já temos aqui a opção de fazer a importação. Onde eu tenho esse projeto do Analytics na minha máquina, eu posso simplesmente importar um projeto existente, pegar esse projeto da minha máquina, simplesmente clicar, trazer para cá. Cliquei no botão, ele vai me perguntar onde que está o projeto que você quer colocar aqui no robô. Então, ele vai fazer esse tipo de importação. Tá? Existe uma outra forma de fazer isso, Diego? Sim. Lá pelo próprio ACL Analytics, a gente consegue fazer, a gente consegue colocar o projeto aqui no robô, sem ser escolhendo o arquivo. E é assim a forma que eu faço e uma das melhores práticas a serem seguidas também, porque a gente já está lá no Analytics, fica mais fácil de fazer. Tá? Inclusive, eu vou fazer dessa forma para a gente acompanhar. Então, aqui, criei o robô, ok. Agora vamos colocar o projeto aqui no robô. Como que isso vai funcionar? Como eu já tenho aqui o Analytics, e o projeto já está aqui funcionando, ok, validei, tudo certinho, posso agora disponibilizar esse projeto lá no robô. Para fazer isso, venho aqui em Arquivo, confirmar e enviar script como. Né? Isso aqui seria o parecido salvar como. Né? Toda vez que você abre uma aplicação e você pede para salvar como, ele vai abrir uma nova janelinha pedindo para você salvar uma cópia daquele seu trabalho. Né? E a mesma coisa é aqui, salvar e enviar como. Então, esse como vai trazer para a gente uma opção de salvar como em um outro local, sem ser em cima do local que já estava salvo antes. Então, aqui ele só traz um aviso que eu estou fazendo um export aqui para um local na máquina. Então, um caminho ali que ele identificou que pode dar um problema, mas esse é padrão. E ok, nesse momento ele está se conectando, está usando a minha credencial lá da Galvanize para se conectar com as organizações. E aqui tem todas as organizações que eu estou cadastrado. E aqui nós estamos utilizando a Quality Software. Então, Quality Software que é minha organização, minha empresa, onde eu trabalho, audito lá os meus trabalhos. Então, vou abrir ela aqui. E aqui foi criado o projeto 000 folha de pagamento. Se eu acho ele aqui. Se ele não está... Deixa ele aqui de novo e abrir, se ele não está atualizado lá na lista. Só abrir o projeto aqui de novo, que não apareceu para a gente na lista lá o 000 folha de pagamento, né? Que foi o robô que a gente criou agora. Ok. Abrir o projeto de novo, venho aqui arquivo, enviar script como. Sim. Impressionante a facilidade para criar o robô. Você cria num clique, né? Num clique, exatamente. É que eu não estou conseguindo achar aqui esse 000 que foi criado aqui. Deixa eu pôr aqui, 000, que é a folha de pagamento. Então, o robô, que praticamente aqui, lógico, existem milhares de robôs aqui criados e nem sempre o nome é amigável, né? Que a gente vai criar um teste, então, para o teste a gente coloca o que interessa para a gente aqui é o resultado, né? Lógico que no ambiente de auditoria
real, né, a gente vai colocar um nome apropriado no robô, tudo mais. Então, essa é uma dificuldade de localizar aqui, na verdade, é por causa dessa nomenclatura. Tá? Então, eu selecionei lá, ó, cliquei 2 vezes em cima do 000 folha de pagamento, que é esse robô que a gente acabou de criar, e aqui ele tem uma mensagem de confirmação, que é uma mensagem que eu vou mandar lá para o robô junto com esse arquivo. Eu vou passar aqui, ó, primeira versão do projeto, folha de pagamento. Essa mensagem de confirmação, lógico que a gente vai usar ela num contexto mais amplo, né? Por exemplo, adicionei o teste de funcionário fantasma pegando do sistema XPTO com o sistema ABC, né? Então, essa descrição aqui vai servir para isso, ajuda muito para a gente identificar o que mudou no projeto nessa nova versão. Cliquei em OK, ele já está se conectando lá com o servidor, pronto, ele já fez o upload do projeto lá para a web. Vou dar o OK, vamos voltar lá na web. E aqui, ó, nessa pasta, a gente tinha a opção de fazer o upload aqui. Aqui ela não carrega automaticamente, então eu vou dar um F5 aqui na página para ela recarregar. Ok, já mudamos aqui o contexto, ou seja, já existe um projeto aqui, mas você ainda não tem uma versão ativada. O que aconteceu? A gente colocou o projeto aqui no robô, mas esse projeto, ele está em stand-by. Ele está aguardando a ativação para iniciar, tá? Então, para a gente trabalhar nessa ativação do robô, nós temos aqui um modo de desenvolvimento. Lembra que eu falei para vocês que existem esses 2 modos, né? Desenvolvimento e o modo de produção. Então, sempre a gente vai testar esse projeto primeiro no modo de desenvolvimento. Se ele tiver ok no desenvolvimento, apresentou todos os testes certinho, ok. Então, ele está pronto para passar para a produção, e aí eu vou disponibilizar esse projeto para as pessoas que vão utilizar. Tá? Nem sempre a auditoria é quem utiliza esses robôs. Eu posso disponibilizar um robô, por exemplo, de monitoramento contínuo. Então, eu tenho uma operação que faz vendas e aí eu tenho um teste para identificar se o valor da venda está batendo com o valor da nota fiscal que foi gerada. Então, isso é controlado via um sistema. A partir do momento que tem uma divergência, o gestor ou o gerente dessa área é notificado com um e-mail informando sobre essa divergência. Pode acontecer também dessa forma. Tá? E aí é o monitoramento contínuo quando você não precisa fazer ali, por exemplo, um relatório de auditoria para esse caso. E aí a gente tem auditoria contínua também, e aí é um espaço maior porque você precisa fazer o relatório das evidências, né? E aí eu não posso disponibilizar a todo momento que uma evidência aconteceu, eu disponibilizo porque realmente vai afogar a equipe de auditoria, né? A gente não trabalha dessa forma, a gente precisa trabalhar, selecionar os dados e depois fazer o relatório em cima disso. Então aqui, ó, modo de desenvolvimento, para a gente fazer a ativação dessa versão. Mudamos para um modo de desenvolvimento, nós temos aqui a versão do script, que é o que vai controlar o versionamento. Quantas versões diferentes esse script tem? Quantas alterações foram feitas nesse script? Até o momento, só uma, que foi o que eu enviei há 3 minutos. Então, ó, primeira versão do projeto folha de pagamento. E aqui eu tenho um resumo da análise, que é uma análise de folha de pagamento, e o auxiliar, que são os scripts aí que vão ser executados. Né? Lógico que aqui a gente não vai conseguir olhar o script, definir essas coisas, isso aí a gente olha lá no Analytics. A gente testou lá, estava ok, passamos aqui para o robô. E aqui, ó, ativar a versão, ele vai habilitar essa versão para execução. Aqui eu tenho uma mensagem também para passar para o usuário final. Não vou passar nenhuma mensagem aqui, vamos só fazer a ativação na versão 1. Ok, ativamos. Agora voltamos aqui em tarefas. E olha só, a mensagem que estava antes falando que a gente não tinha uma versão ativada, nós ativamos. Agora nós não temos uma tarefa. O que é a tarefa aqui dentro do robô? Não adianta a gente colocar o projeto aqui e as coisas vão acontecer. Né? A gente precisa configurar essa tarefa, esse projeto. Então, a gente configura esse projeto através de tarefas. Um projeto ele pode ser executado N vezes. E quem define isso
é o auditor criando essas tarefas. Tá? Então, aqui, tarefas. Não tenho nenhuma tarefa, posso adicionar uma tarefa. Vamos criar. Criar tarefa. Vou atribuir o nome da tarefa. Vou colocar aqui, tarefa 01. Folha de pagamento. Salvar. Próximo passo, ele vai me perguntar quais os scripts que serão executados. Nesse caso, a gente tem somente uma análise, que é a análise de folha de pagamento. Então, só ela aqui que eu tenho como opção para selecionar. Poderia ter outras aqui? Sim, à vontade, né? Dentro da área de folha de pagamento, a gente tem várias análises e eu poderia dividir isso para que todas as análises não fossem feitas de uma única vez. Por exemplo, aqueles testes, né? Que eu poderia separar esses testes em unidades, por exemplo, teste de funcionário fantasma, teste de funcionário sem folha, por exemplo. Tá? Próximo, uma vez que eu defini os scripts, eu venho para a área de agendamento. Nós vamos agendar a tarefa. Se eu não pedir para agendar a tarefa, não tem problema. Só que essa tarefa ela só vai ser executada quando eu acessar a parte web e clicar no botãozinho lá, executar tarefa. Então, é o que a gente chama de ad hoc. Análise ad hoc. Então, aqui, agendar tarefa, eu posso marcar um agendamento. Tá? E aqui, quando essa opção é marcada, aqui embaixo já é preenchido para a gente com a opção que melhor atender aqui em cima. Então, ó, uma vez começando a partir de que ponto, né? Início a que horas? Olha, eu posso colocar o início às 11 horas. E o início vai ser no dia 10, às 11 horas. Então, se eu salvar aqui, pedir para continuar, ele já vai pegar esse parâmetro e já vai guardar aqui no robô para amanhã, às 11 horas, ele já sabe que ele tem que executar essa tarefa. Só que nós temos outras opções. Temos aqui, por hora, nós vamos fazer aqui, configurar os parâmetros para definir de quantas em quantas horas esse projeto vai ser executado, né? Então, executar a cada 1 hora, executar a cada 2, cada 5, cada 6 horas, a cada 12 horas eu vou executar esse projeto. Então, você tem esse parâmetro de configuração. Tem um parâmetro de configuração diária. Nós vamos colocar aqui, executar a cada X dias. Então, eu vou definir aqui esse prazo de dias, né? Quantidade de dias que esse projeto vai ser executado. Semanal, onde eu defino de quantas em quantas semanas ele vai ser executado e quais os dias da semana que vai ser executado. E o mensal, onde mais uma vez eu vou definir de quantos em quantos meses vai ser executado e os dias, né? Qual é o dia do mês que vai ser executado. Então, tudo isso é possível configurar por aqui. Então, se eu tenho um projeto semestral, eu não preciso de 6 em 6 meses lembrar que eu tenho que acessar aqui a plataforma do robô, tenho que clicar no botãozinho para executar a tarefa para que ele faça esse processo. Isso pode acontecer simplesmente por essa configuração de execução. Tá? E aqui, mesmo que eu configure, por exemplo, vou configurar ele mensal, todo dia 9, eu vou executar a cada um mês, todo dia 9, o início às 11h10, vamos botar 11h15, que eu acho que a gente vai chegar lá nessa live, a gente vai ver a execução de novo. 11h15, fuso horário, qual fuso horário que você quer estabelecer? Nem sempre vai ser Brasília, né? Dependendo, você trabalha para uma multinacional ou algo do tipo, esse GMT pode mudar. E aqui é o início, posso colocar aqui dia 9, né? Porque 11h15 ainda não chegou hoje, então ele possibilita com que nós escolhemos a data de hoje. Continuar, o agendamento está feito. Enviar uma notificação de falha. O que é esse passo de enviar notificação de falha? O robô, ele, por exemplo, ele vai tentar fazer a importação de uma planilha em Excel, e essa planilha não existe, ou essa planilha está com algum problema, ou aconteceu alguma coisa no momento da importação que deu esse problema, ou no momento de exportar, no momento de conectar uma base de dados, ou seja, em algum momento que ele tentou fazer uma atividade, essa atividade não pôde ser realizada porque aconteceu algo que estava fora do previsto. Então, isso é uma notificação em caso de falha. E nesse caso, eu posso selecionar aqui alguns usuários que vão receber essa notificação. Então, no meu caso, vou selecionar aqui o meu usuário para receber esse aviso de falha. E vou continuar.
Então, observe que aqui do lado, ó, tem até o roteiro, né? Selecione seu script, agende sua tarefa, notificar os humanos, revisar sua tarefa. Então, é tudo bem simples. Aqui ele só vai trazer mesmo a revisão da tarefa e confirmar e criar tarefa. Pronto. A partir desse momento já está criado, já está agendado. Aqui a gente consegue executar antes, mas a tarefa aqui ela já está criada. Ô, Diego, uma dúvida. Eu vi que você passou ali na parte de notificação. A notificação ali é uma notificação genérica de qualquer falha que aconteça no processo. É uma dúvida minha mesmo, tá? Uhum. Ou eu consigo definir ali uma notificação por parte do processo, tipo, a primeira parte é a importação, não achou o arquivo, consigo fazer uma notificação. Deu algum problema de layout, é outra notificação. É possível quebrar dessa forma? O que acontece com o Analytics? Como ele é uma ferramenta que ele vai precisar da informação para fazer o teste, a partir do momento que ele não encontra a primeira informação, ele vai abortar o processo, né? Qualquer falha que aconteça, ele aborta naquele momento o processo, tá? Exceto... Ele vai, procura, não acha e volta, é isso? Isso, ele aborta, ele vai falar, olha, não consegui fazer a execução porque o arquivo tal não está disponível. Um exemplo que a gente usou na aula passada, que a gente comentou sobre, por exemplo, aeroportos, tá? Você já, em vez da folha de pagamento, é a caixa de e-mail de todos os funcionários do aeroporto, vamos supor. Analytics, um robô criado para fazer análise de palavras de risco, por exemplo, bomba, terrorismo, etc. Então, ele entra à noite e está marcado para ele começar a atuar das, sei lá, 20 horas até às 6 da manhã, depois ele manda um aviso. E aí, quando ele vai, busca, analisa, vê, ele joga o banco de dados e avisa o operador, é isso? Isso, nesse cenário que você está falando, é o que a gente chama de caminho da felicidade, né? Tudo deu Caso de certo, no sucesso. finalzinho, ele envia a mensagem, né? Quando não é o caminho da felicidade, vamos dizer o seguinte, vou me conectar à caixa de e-mail lá do aeroporto, só que hoje, especificamente, trocaram a senha da caixa de e-mail por algum motivo. Então, eu não vou conseguir acessar, porque a senha não é a senha que o robô tem, é uma outra senha. O que aconteceu nesse caso? Uma falha, não foi possível conectar. Aí ele vai mandar uma mensagem para o operador aqui falando, olha, não consegui executar o robô. E aí a pessoa vai ter que vir analisar o que deu errado, enfim. Porque a gente não tem como colocar essa inteligência dentro de um sistema, né? De, olha, mudou a senha, tá? Então, qual é a senha? Deixa eu atualizar aqui, porque eu preciso, né? A gente quebraria ali vários processos dentro da área de TI se a gente fizesse isso, né? Então, não é possível nesse ponto. Agora, Léo, para a sua pergunta, a gente pode fazer isso sim, tá? Em alguns pontos, mas quando a gente fala de falha na conexão com a informação é mais difícil, porque quando ele falha a conexão para obter uma informação, o projeto ele não continua, ele vai ser abortado naquele momento, porque ele entendeu que eu não consigo fazer, se eu não tenho essa informação, eu nem vou seguir na frente, porque uma hora eu vou precisar dela, né? Então, nesse momento, a gente consegue mandar essa notificação. Agora, teria como fazer. Peguei a informação, executei o primeiro teste. Foi ok? Consegui executar o primeiro teste? Notificação via e-mail. Primeiro teste executado com sucesso. Faço o segundo teste, ok? Segundo teste executado com sucesso. Eu consigo colocar esses bits dentro do projeto, sim, no caso de sucesso. No caso de falha, normalmente a gente tem só um informando que aconteceu uma falha, e aí né, o auditor, enfim, ele vai ter que olhar, observar onde que aconteceu esse gap. Não, Ok? legal, beleza. Um exemplo aproveitar o Renato Mendonça, é um exemplo em relação a redes de hospitais, você entendeu? Você já criou algum robô específico para checagem nesse ambiente? Não, nesse cenário não conheço, né? O que a gente sabe é que as máquinas, normalmente elas têm ali os sensores, né? E esses sensores são mandados, por exemplo, para uma sala de UTI, né? Onde os médicos acompanham ali na sala de UTI como é que está cada paciente pelo monitor, né? Então, ele não precisa ir até o paciente para checar batimento cardíaco, saturação, enfim.
Então, aquelas informações, dependendo do tipo de sistema, ela pode ser importada aqui para o Analytics, e isso pode virar um monitoramento, né? E aí a gente está trabalhando com algo bem crítico, então pode servir ali para uma questão, por exemplo, num certo momento que não tem ninguém na sala olhando, ou mesmo que tenha alguém olhando para o monitor na sala, são seres humanos, né? Pode ter ali 50 anos de experiência naquilo, mas pode acontecer da pessoa não ver um alerta ali, alguma coisa do tipo. Então, o Analytics ele pode ser utilizado nesse cenário, e aí a premissa é que essa base de dados ela esteja disponível, né, para uso. A gente consegue capturar e trabalhar isso para notificações, para relatórios, criar, por exemplo, um dashboard alternativo, sem ser aquele da telinha que aparece para o médico. Enfim, tem N fatores, né, que a gente pode trabalhar, mas aí vai depender mesmo da estrutura do O local, né? hospital é uma grande empresa, tem tudo, né? Desde Exatamente. controles. O Renato pode falar mais. Bom dia, Renato. Desde controles mais completamente rígidos em relação a, por exemplo, medicações controladas, até as informações do paciente, agenda de cirurgia, utilização de material. É uma vastidão É, imensa de informações e de controles, né? Que a gente controle de estoque de medicamento, por exemplo, você consegue, tendo acesso ao estoque, você consegue, conforme o consumo, chegou em tal nível parametrizado, emite um alerta, né, de, olha, necessidade, mas são alguns exemplos, né? Isso, exatamente. Então aqui, pessoal, vendo esse meio, que a gente sempre tenta criar aqui algo mais simples para que todo mundo entenda, né? Então aí vem a questão da folha de pagamento, que eu acredito que é um processo que existe aí em todas as empresas, né, que realizam o pagamento dos seus funcionários, esse é um processo comum. Então a folha de pagamento estando disponível aqui, eu posso simplesmente clicar nela, tá? Nessa tarefa que foi criada. Aqui do lado da tarefa vai aparecer o resumo. Ela está, inclusive, o resumo aqui do agendamento, né, o momento que foi criado, enfim. Tá? Configuração de tarefa, né, aqui eu posso editar o agendamento, posso editar a notificação, e eu posso também executar agora essa tarefa, tá? Que é a execução ad hoc. Tá? Então, faltam aí 3 minutos para executar pelo nosso agendamento. Então, eu vou executar aqui nesse momento. Então, clico com o botão, executar. Aqui ele já entrou na fila, e vai fazer a execução. Nesse caso, o que está acontecendo nesse robô? Ele já está configurado para ser executado em uma máquina da organização. Ou seja, existe uma máquina onde eu defini, olha, vai ser executado nessa máquina esse robô, tá? Não coloquei os arquivos aqui na web ainda. Então, provavelmente ele vai emitir uma falha, isso exatamente, que é a falha onde ele não consegue localizar os arquivos, né? Então, aí foi proposital essa falha aqui. Vou pedir para executar. Posso vir aqui em execução de tarefas. E aqui vai listar todas as tarefas que foram executadas, né? E o tipo. Foi executado manual. Tá? Deu uma falha, então daqui a pouco eu devo receber um e-mail com requisição dessa falha, né? Com a informação dessa falha. E aqui tem um log, onde o auditor já pode consultar. O log vai vir exatamente o script do jeito que ele colocou lá no Analytics. E ele vai identificar aqui aonde aconteceu a falha. Olha, então aqui deu certo, né, o certinho, então a falha aconteceu exatamente nesse comando, que é a importação do arquivo Excel chamado funcionários. Então esse arquivo funcionários.xlsx, ele não está disponível no ambiente para que seja feita essa importação. Então vamos lá, vamos disponibilizar esse arquivo para que essa análise seja... Uma dúvida, nesse script aí do Analytics, toda a lista de pontos a serem checados, certo, Diego? Por exemplo, Isso, inclusive no caso de folha de pagamento, inclusive no caso de impostos, também posso incluir tudo aí? você pode colocar, esse log, ele é o item a item do script, ele é passo a passo do script. Tudo que acontecer no projeto vai ser representado através de uma linha de script. Tá? Então, a maioria desses scripts já são conhecidos, né? A gente está trabalhando aqui um live um pouquinho mais específica, tá? Mas esses scripts aqui são bem simples. Quem já trabalha com script aí já conhece muito bem essa parte do
de script, né? Então, aqui foi basicamente a importação. Cada ponto desse aqui para cima foi um momento em que ele precisou trabalhar. Então, ele precisou fazer aqui exatamente É uma linha claro que o onde ele faz principal é o cálculo errado do valor do salário do cara, lógico, né? O principal é lógico. isso, né? Mas para isso a Mas, gente, mas aqui você pega tudo também. Por exemplo, o cara, a fraude em cartão de alimentação, sim, certo? Como é que pode ter mais cartão do que funcionário, na verdade? De repente, entendeu? Já vi acontecer na área de compliance, até interessante, é uma situação real, onde identificou-se esse tipo de desvio pelo próprio gerente de RH emitindo cartões para as pessoas que tinham saído da empresa ou que estavam fora que estavam em licença, coisas desse tipo, né? Sim, um exemplo que nós já trabalhamos é, por exemplo, o Vale Transporte. Se a pessoa recebeu o Vale Transporte, mas não houve desconto, se a pessoa teve o desconto e não recebeu o Vale Transporte, ou ao contrário, né? Então, são N coisas ali, a evolução salarial, né? Se a pessoa nos últimos 4 meses teve uma diferença, janeiro recebeu o valor X, fevereiro o valor X, pô, por que em março recebeu um valor maior ou um valor menor? Daí consegue gerar uma exceção e um questionário para o responsável responder, não, ele teve uma promoção, teve um desconto aqui. Então, assim, são N testes, né, que a gente consegue fazer dentro da folha, né? Daí você coloca ali como cada tarefinha dentro do robô ali um teste e pede para executar, né? Então, o mundo é bem abrangente, né? Falando só de folha de pagamento, você tem ali um mundo completo, né? Isso nem falando de imposto por imposto, né? Você pode calcular cada um para ver se está correto, né? Daí você entra, por exemplo, férias. Se a pessoa está próxima de vencer férias, você consegue controlar isso também verificando ali pela folha da pessoa, pela data de admissão. Pô, já está batendo a primeira, está batendo a segunda. Você consegue soltar um aviso. Então, assim, só que daí até o Diego está numa tela interessante, que é a execução das tarefas. Cada teste desse eu posso deixar como uma tarefa agendada, né? Então, não necessariamente um script único ali no log, mas dentro de um projeto, tarefas menores, né? Um projeto é folha com N testes dentro, cada um com sua tarefinha. Isso aqui exatamente. é o paraíso para RH, né? Imagine, eu vejo todo mês o pessoal de RH desesperado, tentando analisar a folha, checar os erros, os desvios. Só aí, imagine, a média de fraude são 5% padrão, né? Internacional, 5% de perdas dentro de um orçamento. Que você mitigue, que você tem um programa de compliance, você consegue reduzir aí 60% no máximo, vai? Um bom programa reduz 60%, mas ainda sobram aí 40%, entendeu? Que eu acho que é nesse caso, se você fizer uma avaliação de investimento em termos do software, em termos dessa cultura robótica e analytics, certamente se paga aí em 1, 2, 3 anos, né? Talvez até menos, talvez um período até menor disso, porque dependendo da quantidade ali da folha, a Dependendo, é integração. verdade, dependendo da fraude, né? Isso, a integração ali, porque assim, a folha, a gente está falando de folha de uma forma mais simples, né? Mas a folha, você está no DP que manda coisa para o financeiro. Às vezes você tem um funcionário que foi desligado, mas não, ainda continua E um uma mês folha de 100 recebendo. pessoas, 600, 700, 1.000 é uma coisa, uma folha de 35 mil é outra, né? Sim, então assim. Estávamos aqui na comissão essa segunda-feira com uma executiva brilhante, a Pérsia, lá da Suzano, sabe? Que, Uhum. inclusive, falamos sobre a robótica e tudo, né? Eu acho que na Suzano, eu me lembro, tivemos uma participação de um executivo da Suzano também que aplica a ferramenta, salvo o melhor juízo, e na área de riscos, né? Não sei se era a Suzano, agora me fugiu um pouco, mas ela falou realmente do tamanho da operação, dos controles internos lá, né? Não, E o muita investimento ele coisa. é fundamental, né? Isso, exatamente. E aí não para, né? A gente tem A Ana falando que já fez aplicado checagem Isso. na mão de 4.500 funcionários aí. É o que a gente está falando. aqui, por Assim, exemplo, isso a gente está falando só de folha de pagamento, né? Nós passamos por um case que um cliente nosso de venda, né, de tecnologia, né? A equipe dele fazia a análise manual
de pelo menos, assim, durante uma semana, 2.000 notas fiscais, tá? Batendo, tá? E assim, a gente conseguiu fazer a leitura, né, de todo o PDF de nota em diretório, tá? E jogando numa tabela, e você transformou aquele serviço de uma semana em minutos de execução. Então, você quebra bastante essa parte de automação, tá? Tirando do manual ali, você imagina uma equipe inteira ficar abrindo nota por nota para fazer checagem. Então, você conseguia, a partir do momento que você recebia a nota no formato PDF, você consegue jogar num diretório, o ACL lendo esse diretório, a parte ali do robótico, você tem acesso a isso, consegue transformar todas aquelas informações numa tabela. Essa tabela pode ser conciliada, você transformou o trabalho de uma semana ali em minutos. Então, o ganho também, assim, a gente falou ali da folha da fraude. Não às vezes só numa perda financeira, mas você também você conseguiu liberar sua equipe para fazer outra coisa. Então, você ganhou o tempo da sua equipe. Então, não só você evitar a fraude, mas também minimizar esses trabalhos manuais, ou até evitar e utilizar a pessoa para a sua equipe para outra coisa, né? Outra atividade mais produtiva, né? Do que às vezes ficar checando uma nota, um PDF. É um exemplo. Fantástico. E a qualidade da informação, né? O ser humano, por mais que ele seja um excelente profissional, ele não é um robô, entendeu? Ele tem detalhes absolutamente mínimos que pode acabar passando. Nós sabemos, eu sou auditor, vocês são auditores, e às vezes acontece da gente não, né? E o robô não tem essa entre aspas, o nível de risco que ele oferece em termos de erro é muito mais baixo, né, Diego? Se é que tem Exatamente. algum, né? Não sei, eu sou novo aqui nesse ambiente. Não, não, exatamente. Aí vem o item que a gente falou, que é cobrir os riscos humanos, né? Que é justamente a automação, onde ele vai trabalhar exatamente aquilo. O cobrir riscos humanos, muitas vezes, aí ele não está cobrindo um risco, ok, mas no momento em que foi pensado na estratégia desse teste, aquele risco não foi identificado. Então, ok, aconteceu porque não foi identificado. Uma vez que é identificado, a gente faz a manutenção do projeto e inclui aquele risco. E aí ele deixa de falhar, né, naquele ponto, sempre que acontece aquela situação específica. Estão falando aí, a gente também fez alguns trabalhos, por exemplo, de conflito de interesses, né? A gente tem, por exemplo, base da Receita Federal, base de outros órgãos, que a gente consegue fazer a consulta, né, de CPF de funcionário com CPF da Receita, pegar as empresas que essas pessoas são sócias, né, e verificar se alguma dessas empresas presta serviço para a organização. Então, é uma coisa fantástica, que é feito muito rápido, né, e que, se você pensar como fazer isso de uma forma manual, é algo extremamente cansativo. Você pegar uma empresa de, sei lá, vamos dizer, empresa de 2.000 funcionários, para você fazer essa auditoria em uma semana, imagina a repetição de 2.000 vezes a mesma coisa para você conseguir chegar no resultado de, às vezes, uma, duas pessoas, ou às vezes não encontrar, né? Tá tudo certinho. Bem, ok? Então, pessoal, Legal. qualquer dúvida, pode publicar aí no chat, a gente vai seguindo aqui. Ok? Então, vou terminar aqui essa parte, né? Que é a parte que a gente pediu para executar, mas aí deu um aviso de falha, tá? E esse aviso de falha é porque o arquivo não está disponível. Então, aqui no entrada e saída, a gente disponibiliza o arquivo aqui. Poxa, Diego, então, eu já vi que todos os arquivos que eu vou precisar utilizar, eu vou ter que fazer isso, né? Vou ter que arrastar os arquivos que eu quero aí para a parte web. Aí, no seu caso, foram arquivos pequenininhos e subiu rapidinho, mas no meu caso aqui tem arquivos de gigas, tá? Eu vou precisar disponibilizar tudo na web e a fragilidade dessa informação. Esse é um tipo que eu estou fazendo para mostrar para vocês que existe essa possibilidade. Aqui eu já estou utilizando o agente de robô nesse exemplo. Então, eu poderia simplesmente pedir para o script, pegar essa informação da máquina, lá da pasta da rede, ok. Mas eu vim aqui mostrar isso para vocês, para que vocês vejam que é possível também colocar alguns arquivos aqui para execução. E isso é um momento à parte. Eu tenho os arquivos, eu vou colocar para executar na minha máquina, mas está muito lenta, a minha máquina realmente tem outras coisas para fazer, eu não posso me dedicar, vou precisar me deslocar em um local que, enfim, N fatores.
eu quero colocar isso no robô, porque é uma coisa que eu sempre faço. Existe essa possibilidade, tá? Por que que a gente está trabalhando, por que que eu estou mostrando isso para vocês a fundo? Porque aqui, por exemplo, eu estou em São Paulo. O que eu estou mexendo aqui, eu não sei, eu estou em Brasília, né? Eu não sei aonde está essa informação. O agente, ele está instalado numa máquina de São Paulo, eu estou em Brasília. Então, as coisas aqui vão executando de modo automático. Eu não preciso estar na mesma rede da empresa. Eu posso pegar simplesmente meu celular, fazer o login ali com a conta da Galvanize, navegar pelo celular até o robô, ali no meio do trânsito, ou aqui em casa, ou enfim, acabei de acordar, lembrei que tem que executar um robô, lá pelo celular mesmo, eu posso pedir a execução. Não preciso de nenhum acesso extremamente específico para fazer isso. Ou seja, o meu usuário e senha lá do Galvanize para logar no portal é o suficiente para vir aqui e administrar uma execução de uma tarefa dessas. Tá? Então, aqui, adicionei os arquivos, é só clicar e arrastar, ok. Tabelas vinculadas, esse é um outro ponto importante. Eu posso ter um robô que trabalha montando uma tabela, montando um resultado, onde a minha análise precisa do resultado da análise do colega. Então, eu posso simplesmente vir aqui e vincular uma tabela de um outro projeto ao meu projeto. Então, vamos pensar, para fazer um projeto de folha de ponto desse jeito, né, eu preciso que, primeiramente, a folha de ponto seja executada e disponibilize para mim os registros. Então, quem disponibiliza, né? Ou seja, aqui eu estou pegando esses arquivos e estou colocando para fazer o upload na ferramenta para utilizar. Mas como que eu poderia utilizar eles? Se esses arquivos fossem disponibilizados por outras análises, eu poderia vir simplesmente vincular aqui com a análise que outro robô gera. Então, eu crio aqui uma cascata, né, de robôs que vão ser executados ali com as informações entre eles. Eu não vou precisar aqui colocar arquivos nesse exemplo, tá? Agora que os arquivos já estão aqui, eu vou executar de novo a tarefa. A gente vê o que aconteceu. Às 11h15, né, nós estávamos conversando, ele tentou executar de novo, né, e eu não tinha colocado lá os arquivos, então acabou dando uma outra falha. Então, vai voltar aqui em tarefas, vamos executar de novo essa tarefa. Ok. Então, pessoal, esse é o funcionamento aqui do robô para a gente conseguir fazer essa gestão, tá? Ele está em andamento, depois eu vou mostrar para vocês como que funciona aqui, porque nesse caso a gente ainda está no modo de desenvolvimento. Nós queremos garantir que essa tarefa vai ser executada aqui, e aí em seguida nós vamos disponibilizar ela no modo de produção. Mas é algo super simples também passar lá para o modo de produção. Olha aí, sucesso, foi executado dessa vez. Então eu consigo vir aqui, ó, execução das tarefas. Agora eu tenho duas tarefas que obtiveram falha, e essas falhas, eu conheço a origem dessas falhas, essas falhas foram falhas controláveis, né? Em alguns momentos até de propósito, né? Para testar a funcionalidade, enfim. Então, se eu sei que é uma causa conhecida, eu posso vir aqui simplesmente excluir essas duas execuções. Eu conheço as causas da falha aqui, né? Foi uma falha porque o arquivo não estava disponível. Então, eu posso até excluir para que elas não apareçam aqui depois. Nesse caso, que deu o ok, né, funcionou essa execução, ela obteve êxito, aqui embaixo nós não temos mais somente o log. Nós temos aqui as tabelas que foram geradas, tá, que são os testes, o log, ele também vai aparecer, e aqui embaixo nós temos um arquivo em Excel. Tá? São 5 testes, eu disponibilizei só o primeiro teste para estar aqui aparecendo como Excel. Por quê? Nós estamos utilizando uma plataforma web. Nesse momento, eu posso trabalhar no modo híbrido. O que aconteceu com os outros testes? Né? Eu tenho aqui uma página do servidor. Vamos dar uma olhada. Passar o servidor para cá, que é onde está instalado o agente. O que você chama de módulo híbrido mesmo, Diego? Isso, o modo híbrido, né,
complementando aqui, o modo híbrido é o seguinte, você pode trabalhar essa informação para que ela esteja disponível só dentro da rede da empresa, ou seja, só a empresa pode ver essa informação. Exemplo, esse relatório ele é exportado dentro da pasta compartilhada lá da auditoria, que eu posso ir lá e olhar esse arquivo. Ou eu posso disponibilizar ele também na web, onde eu posso vir aqui, independente do local onde eu esteja, eu posso fazer o download dessa planilha. E aí eu posso fazer o acesso a essa planilha por aqui também. Por que isso é comum? Esse teste, o teste 1, por exemplo, ele é um teste, genérico, ele não tem informações que, por exemplo, se ele vazar na internet, vai trazer algo prejudicial para a empresa. São informações consolidadas, informações que dificilmente alguém vai conseguir extrair algo dele. Agora, se eu tenho um relatório um pouco mais abrangente, né, com informações mais sigilosas, não é interessante disponibilizar na web. Então, eu posso trabalhar ou esse projeto inteiro on-premise, que a gente chama o projeto inteiro dentro da rede da empresa. Eu posso trabalhar ele todo no modo web, em que ele é disponibilizado todo no modo web, ou eu posso trabalhar do modo híbrido, em que parte desses resultados ficam na rede da empresa e parte desses resultados, além de ficar na rede da empresa, também são disponibilizados na web para a pessoa poder acessar da onde ela estiver. Tá? Então, por exemplo, se a pessoa está acessando via celular, ela tem um aplicativo no celular para abrir esses arquivos em Excel, vai conseguir ver esse arquivo em Excel, que é através do celular mesmo. Tá? Tem essa particularidade. Okay? E aqui, através do script, eu consigo definir lá o que vai aparecer, o que não vai aparecer, eu consigo definir qual teste que vai estar disponível na rede, qual teste que não vai estar disponível, qual teste que vai estar disponível na web, qual que não vai estar. Aí é uma questão de configuração ali do projeto mesmo. Tá? Mas aqui, ok. Então, vimos que funcionou certinho, e agora eu vou passar esse projeto para o modo de produção. Já estamos aqui no desenvolvimento, ok. Então, aqui no desenvolvimento, vou desmarcar aqui essa tag do desenvolvimento, ela volta para a tag de produção, e aqui em produção, eu ainda não tenho uma tarefa. A tarefa que a gente estava criando era a tarefa lá em desenvolvimento, para fazer a homologação, né, fazer o teste do projeto, saber se ele ia realmente funcionar. E aqui no entrada e saída, nós também não temos arquivos aqui. Os arquivos que eu coloquei foi lá no modo de desenvolvimento. Então, observem que são dois ambientes diferentes. Vou subir aqui de novo os arquivos para o modo de produção. Venho aqui na tarefa. Vou criar de novo a tarefa para execução. 01. Folha de pagamento. Salvar. E vai fazer aquela parte de ativação do script, agendamento. Dessa vez eu vou deixar sem agendamento. Vai ser executado uma execução de ROC. Sem notificações também. Ok. Confirmar e criar. Prontinho. Nesse momento, a tarefa ela já está disponível. E aqui está disponível qualquer usuário aí que tenha acesso a essa organização, acessando esse robô, ele já vai ter acesso a essa tarefa. Tá? E aqui, ó, apesar de ser o modo de produção, é idêntico ao modo de desenvolvimento. Posso pedir para executar a tarefa, eu tenho a parte de execução de tarefas, onde ele vai listar aqui a execução que está sendo feita. Tem a parte de scripts, onde ele vai listar aqui para mim os scripts que estão sendo utilizados, a parte de entrada e saída e a parte do download do robô. Então, pessoal, dessa forma a gente consegue trazer um projeto que estava lá no Analytics aqui para dentro do robô. E na hora de fazer a manutenção nesse projeto, né, como que a gente vai trabalhar essa manutenção, você pode vir simplesmente aqui, ó, fazer download do robô. Esse fazer download do robô, ele vai fazer o download do arquivo, né, do arquivo
a CL mesmo, para que você abra na máquina, faça as alterações, e aí você coloca o arquivo de volta aqui, né, fazendo esse passo. Posso fazer o download, posso alterar alguma coisa no projeto, tá? Fazer uma alteração qualquer, e aí venho aqui, ó, arquivo, confirmar e enviar scripts. E aí ele vai enviar uma nova versão lá para o robô. E aí a gente reinicia aquele processo de entrar no desenvolvimento, testar para ver se está tudo ok. Depois que está tudo ok, disponibilizar para o modo de produção e aí garantir que isso esteja funcionando tudo certinho. Vou voltar aqui em robô, a gente vê a questão das autorizações. Aqui, ó, em robôs, eles estão todos criados. Aqui em configurações, eu vou ter o gerenciamento do agente, né? Falei para vocês que tem um agente rodando em uma máquina para executar essas tarefas. Então, ele está... aqui é a configuração que ele está funcionando. E o gerenciamento de usuários, onde eu consigo determinar aqui, ó, quem vai gerenciar esse agente, né? Quais são as pessoas que estão autorizadas aqui a ter o acesso a esse agente. Então, fica bem mais fácil, bem mais rápido a você adicionar ou remover essa autorização por aqui do que, de repente, abrir uma OS para a área de TI, pedindo o acesso a uma pasta compartilhada ou a revogação do acesso a uma pasta compartilhada, porque você quer que um colaborador não tenha acesso a uns projetos que estão disponíveis naquela pasta. Os acessos, basicamente, são por aqui. E a integração nativa com o Highbound, né? Esse projeto não faz só isso de exportar, mas ele também, aqui nessa outra organização, Galvanize Learning, eu disponibilizei aqui um módulo de resultados, para que esse módulo também receba essas tabelas, esses testes, né? Então, os testes estão aqui, quantidade de registros de cada teste. Então, não é só executar isso em robô, ele precisa dar segmento. E aqui, através do resultados, você consegue automatizar outro processo da sua empresa, que é justamente os processos pós-identificação dessas análises. Então, aqui você já pode startar aí os roteiros de, por exemplo, poxa, caiu 43 registros em cheques ausentes. Quem cuida de cheques ausentes? Então, essa pessoa automaticamente já vai receber notificação, ela pode receber um formulário, ela pode ter o acesso a essa pasta e ela já começa o trabalho. A gente não precisa parar, arrumar tudo, mandar um e-mail para a pessoa, esperar a resposta, fazer todo esse processo. Isso pode ser também automatizado. Ok? Então, pessoas, temos perguntas aí, Leonardo? Opa, fala, Diego. Não, até nesse momento não temos questionamentos no chat, mas, pessoal, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, alguma coisa, aproveitem o momento. Aproveitem aí a disponibilidade do Diego aí, tirar essas dúvidas, não deixe nenhuma parte do processo aí sem resposta se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Ou se quiserem, tá? Fiquem à vontade também de abrir o áudio, câmera para fazer comentários, talvez até trocar uma experiência. Estamos à disposição. A única coisa que eu não entendi aqui, funcionários sem folha, Diego. Por que funcionários sem folha? Não, esse funcionário sem folha é o Eles funcionário não que não constam está... da lista? ele não está na folha de pagamento, né? Você pode fazer o pagamento para uma pessoa que não está na lista, né, da folha de pagamento. Então, esses são nomes... Aí você pode pegar fraude ou falha, né? Isso, fraude ou falha. Porque, basicamente, pessoal, o que é o Analytics? Praticamente, tudo que você consegue fazer, né, numa ferramenta de planilhas ou em algo que você consegue transformar em uma abordagem lógica, você consegue resolver, você vai conseguir resolver aqui dentro do Analytics e fazer algo a mais, né? Lembrando que aqui não tem limite de linhas, não tem limite de colunas. Então, esse teste é um teste lógico, né? Se eu faço pagamentos para uma pessoa e essa pessoa não está contratada pela empresa, é óbvio que alguma coisa... Eu tenho na minha cabeça que esse é um teste que pode dar um problema.
mas em alguns cenários eu posso utilizar até outros fatores, né? Se aqui tivesse, por exemplo, o indício de uma fraude, em que não fosse fácil a identificação, ou que eu verificasse que é difícil a identificação de um padrão para dizer que esse é um problema, poderia utilizar outros recursos da solução, né? Ou de repente um aprendizado de máquina, ou uma clusterização, né? Para agrupar essas pessoas por características, né? Então tem uma série de situações, né? Uma série de análises que podem ser feitas no Analytics para que a gente consiga chegar no resultado. Tá? Aqui foram testes mais incisivos, né? Testes mais certeiros aí que a maioria das empresas já fazem. Tá, digamos, pré-pronto, né? Checagem em folha, são esses scripts, né? Isso, são esses testes que são executados, né? Se você quiser ter um acesso maior, saber, por exemplo, tem um teste que, de repente, que eu quero explorar isso, será que existe um teste, né, que ninguém está fazendo, ou que alguém já identificou e disponibilizou? Nós temos o Script Hub, né? Então, o Script Hub é praticamente uma Na área biblioteca. previdenciária, já aproveitando a presença da Ana Paula, que é a top especialista em compliance previdenciário. Todas as áreas a gente pode utilizar, na verdade. Eu estava até outro dia vendo aí, participando. Sempre a gente divulga a ferramenta, né? Para executivos e tudo mais. E o pessoal da área do agronegócio agora começou a querer também. Já tem utilizado fragmentadamente algumas partes e agora provavelmente vão entrar com mais força. BRF Foods, né? Inclusive o Reinaldo Gordo, que é muito meu amigo. Então, qual é a questão aí? Falta, às vezes, de cultura interna do executivo de mergulhar num processo de conversão para digital analytics, robóticas, e, às vezes, também é muita desinformação. Às vezes, as pessoas têm aquela fantasia, né, da dificuldade, entendeu? Vou ter que contratar um SAP primeiro, vou ter que ter todo organizadinho para depois, né, Léo? Para depois instalar, para depois ter, para depois fazer. As pessoas ficam criando situações, às vezes, que, em vez de ajudar, dificultam, não é verdade? Sim, Claro que não pode fazer ter... uma coisa sem uma outra, entendeu? A estratégia de implantação ela deve ser uma coordenada. Eu queria que você abordasse um pouquinho mais esse ponto aí, se for o caso, né? Se você me entender, a questão da desconstrução do preconceito, entendeu? E a possibilidade da viabilidade, independente de tantas estruturas de plataforma, sabe? Você usou a palavra preconceito. Às vezes, assim, existe até o preconceito com a mudança para a tecnologia, né, do uso da tecnologia, mas acho que isso vem sendo quebrado ao tempo, tá? Porque nós estamos aqui falando um pouco de ACL, um pouco de analytics, um pouco do mundo de auditoria, mas você vê como em outras áreas, né, a tecnologia vem aí quebrando barreiras, né? Cada dia mais você vê que há necessidade disso, né? Como eu falei, o preconceito. Às vezes a tecnologia não vem para dizimar uma equipe, ela vem para liberar tempo para que essa equipe trabalhe de uma outra forma. Então, o pensamento muda um pouquinho. E em relação a começar a usar essas... Porque tem sempre os fundamentalistas, né? Poxa, mas eu tinha um departamento com 20 pessoas, eu vou mandar todo mundo embora, tal. Não, né? Não necessariamente. Você É pode isso, botar né? essas As outras... pessoas, elas confundem, né? Não é Você isso. vai, A questão é aumentar o nível de estratégia de utilização melhor desta equipe, né? Isso, você vai automatizar aqueles processos repetitivos, tá? E vai botar a sua equipe para trabalhar assim de uma forma mais pensar em processos, pensar em alternativas. Então, quebra um pouco aquele conceito de vou colocar um robô, vou mandar 6 embora. Então, foge um pouquinho disso, tá? Então, tem que quebrar esse preconceito. Agora, um pouquinho do como a pessoa começa. Você citou aí, às vezes o cara quer comprar, precisa de um SAP para começar. Não, às vezes uma planilha. Você pega ali uma planilha de folha, você consegue automatizar esse processo. Você não precisa ter ali ferramentas totalmente 100% integradas para começar. Aí é o que a gente conversa com nossos parceiros. É o grau de maturidade. Você começa ali com uma ferramenta menor, você começa lendo com o Analytics, o Professional, lendo planilha, lendo um TXT,
depois você passa ali para agora eu vou ler direto do banco de dados via um ODBC, já não preciso mais da planilha, já tô consumindo direto do banco a informação, é um processo de automação, você já foi para um segundo nível, já está no processo automático, não dependo mais tanto manual, agora eu já não consigo mais o volume, tá? Eu já não consigo mais rodar na minha máquina, preciso automatizar isso, você já parte para um lado server, que é o que o Diego está demonstrando aqui, que é um enterprise, que você consegue automatizar tudo. Então, são níveis de maturidade. Você começa, no começo, você não está já no ápice, né? Você vai adquirindo com o tempo. Tem clientes que são rápidos, tem clientes que demoram alguns anos, tá? Daí vai dar é o passo a passo, né? Um passo por vez. Não tem jeito, mas não precisa começar com 100%. Preciso ter um SAP já com Enterprise, com uma ferramenta de Dash. Não, você consegue começar de uma forma menor e ir alcançando essa maturidade ao final do processo, né? É a sua meta, aonde você quer chegar. Importante, importante assim, importante é começar, né? E aí a gente sabe, é uma coisa que eu vejo muito nas consultorias, e que a gente faz, que é a importância do escopo do o que você quer atingir, né? Quando a gente fala, vamos colocar o Analytics lá na empresa, vamos fazer isso, de primeira, né? Se você não tem uma visão geral de como está o cenário, você já tem esse pensamento, poxa, eu precisaria de um SAP para fazer isso, mas para fazer isso eu precisaria de um CRM. Não, vamos olhar para a empresa, vamos pegar o escopo do que existe, e com certeza você vai cair justamente nessa questão que o Leonardo está falando, de começar com o que nós já temos. E aí a maturidade ela vai surgindo, né? A Quality também tem uma cultura muito interessante, que a gente tem todos esses programas, né? A gente poderia te fornecer a solução completa aí da Galvanize para você utilizar. Só que o que acontece? Nós temos que respeitar a maturidade do cliente. Nós não podemos passar tudo de uma vez. Nós vendemos hoje um produto que a sua empresa, no nível de maturidade que está, ela vai utilizar daqui a 5 anos. E você vai pagar 4 anos por esse produto sem acessar ele uma única vez. Enquanto você poderia, daqui a 4 anos, acessar esse produto e já mostrar um resultado expressivo no primeiro mês, né? Então, a tendência, a gente entende essa preocupação das empresas, né? E nós somos parceiros de sucesso das empresas, parceiros de cases. Então, isso é importante para a gente, não só o jeito como a coisa é comercializada, mas como isso acontece no background, né? Por trás aí dos bastidores, para que todo mundo ganhe, né? E principalmente a empresa que está utilizando a solução, ela consiga ver um ganho expressivo na utilização da ferramenta. Ok. Então, gente, por hoje, acredito que era esse passo do robô, né? A gente não temos dúvidas, mas fiquem à vontade, caso você tenha uma dúvida aí O depois. Renato quiser participar aí, Renato, quer participar um pouco, Nosso amigo Renato aí, que é o Compliance Officer do Grupo Santa Casa. O Grupo Santa Casa tem 470 anos, né, Renato? Por enquanto, que virão outros na frente aí. Opa! Renato, Tem investimentos na área de cemitério, na área imobiliária, em hospitais, etc, etc, etc. É um dos maiores grupos do Nordeste aqui em termos de orçamento. Gostou da apresentação, Renato? Nosso diretor aí. Gostei muito. Gostei muito. A Santa Casa realmente ainda não é uma entidade madura no uso dessa tecnologia. Nós já usamos um Business Analytics com o objetivo, claro, de tratar informações e de obter informações de modo geral. Isso está crescendo na instituição, já vem aí com 2 ou 3 anos de uso do Business Analytics. Isso foi introduzido na sua gestão também, né, Renato? Foi um pouquinho antes, Quando eu cheguei lá, já encontrei. O que nós estamos buscando é explorar melhor a ferramenta em termos de monitoramentos. Mas essa tecnologia de robótica ainda não está presente na Santa Casa. Isso é um passo seguinte. É uma boa oportunidade depois para fazer um teste com o software da Galvanize, né? High Bond Risk Governance e também o High Bond Risk, High Bond Governance e o Compliance, entendeu? É bem interessante.
Eu acho que Nós dá estamos para, aí. de repente, você consegue associar todo o seu banco, já essa base que você tem, com a interface de uma avaliação mais macro, já que você está fazendo o GRC integrado forte aí, né, Renato? É, a nossa filosofia é essa, de fazer a integração dos programas de governança, risco, compliance, LGPD e trazer esse pacote tudo integrado. Legal. Agora, obviamente que o que a gente tem que olhar sempre é um pouco a capacidade de investimento. A organização, ela é uma entidade sem fins lucrativos, ela é uma entidade que vem investindo na sua modernização em termos de tecnologia, né, tanto a nível de hardware como de software. Enfim, são evoluções. Eu gostei muito aí do papo sobre maturidade, né? Maturidade não é algo que se compra na prateleira de computador, a gente adquire com o tempo. Então, eu acho que é o momento da instituição também, né? Crise de pandemia, enfim. Mas a Os hospitais estão ferramenta tendo que é correr, né, admirável, Renato? hein? O que eu sempre digo, os hospitais estão tendo que trocar o pneu com um veículo andando, né? Não Eu tenha nunca vi o dúvida. volume de contratação de hospitais, cara, não só da área de compliance, também. Outra coisa que eu estou vendo é a assunção de grandes redes comprando redes, né? Aqui na Bahia mesmo. Ah, A Redditor, ela é um agressivo comprador, né? E esse comprou um movimento hospital de top, que concentração, inclusive está aqui, né, vários empreendimentos e é uma competição grande, né, Renato? Certamente é, que o Grupo Santa Casa, como ele é muito bem conceituado, tem um hospital de excelência, apesar de parece brincadeira, né? O tamanho da operação do Grupo Santa Casa na área imobiliária eu acho que é o maior do Nordeste. Então, só a o, gestão de tudo isso denota uma visão mais macro do sistema, né? aham. De fato, a Santa Casa tem uma operação grande, variada, mas o foco da Santa Casa, obviamente, não é esse crescimento desenfreado que existe no mundo corporativo, né? A entidade é uma entidade filantrópica, sem fim lucrativo, como grande, como comentei, e o fato de ter 470 anos não é à toa, né? É um passo a passo, é um crescimento lento, mas gradual, mas esse avanço tecnológico é parte do objetivo estratégico da instituição, sim. Nós temos que nos modernizar para sobreviver, né? Porque o ambiente requer isso. Não precisa ser muito inteligente para perceber que a invasão tecnológica é algo fundamental para as empresas sobreviverem. Então, nós também estamos com um olhar focado nisso. Não, legal. Até pegando aí um tópico, né, da Mas é conversa, legal ter falou. você aqui no nosso café, viu? Só para fechar, ô Léo. Tem um cara como o Renato, daqui a pouco temos mais outros 2 diretores aqui de grandes redes, não só da área hospitalar, porque isso enriquece o nosso café Galvanized de sexta, viu, Renato? Sexta-feira em Tá, geral, aqui a toda gente está sexta eu vou aqui tentar participar. ouvindo o professor Diego, o cara é top demais, né? Obrigado, É gente. Que isso. perceptível. Bem, Até agradeço, né, a participação de todos, ficou o convite aberto, toda sexta-feira nós temos as lives, cada vez trazendo um assunto diferente, aí tentando trocar experiências. Acho que o importante é essa troca de experiências, né? Então, aí, pegando ali um pouquinho do que falou sobre LGPD, as nossas próximas 2 lives serão sobre LGPD. Tá, então as 2 próximas sexta-feiras, o Leonardo Freire nos trará aí uma parte aí até falando sobre maturidade, né? Maturidade da LGPD já nesse período, né? Que passou-se ali desde do início, né? Até agora, falando um pouquinho nisso na próxima sexta-feira, e depois respondendo um pouquinho sobre as dúvidas. Até nós pedimos aí para que quem tem alguma dúvida, alguma coisa relacionada à LGPD, nos envie. Nós teríamos ali uma live para bater um papo sobre dúvidas enviadas, tudo isso. Então, são nossas 2 próximas lives.
E eu ainda tenho uma pendência com José Guimarães, tá? Eu não esqueci, não, estou planejando ela, que é trazer de uma parte mais conceitual ali da ferramenta completa. Essa é uma dúvida minha, mas estou tentando colocar ali uma data ali que o José Guimarães consiga ser nosso moderador, junto com um dos nossos consultores ali para trazer isso. Quem sabe ali depois já de LGPD. Bacana, tuas ordens aí, vamos agregar. Vamos ser desafiado a entrar nesse mundo, né, Renato? Nesse mundo sofisticado aí do Diego, do Léo, do Bob, que é o nosso presidente, etc. O segredo está aqui com eles, viu? O futuro é dentro desse mundo aí, não é aqui fora, não. Né? E, aliás, eu acho que, inclusive, se me permite ser um pouco mais, inclusive, detalhista, eu desafio todos os meus alunos. Nós, operadores de compliance, não podemos nos ficar fora desse mundo aqui. A gente tem que aprender com eles, mergulhar nesse universo tecnológico da Analytics. O Renato já tem uma experiência mais longa de muito tempo na área de consultoria em alto nível, conhece, entendeu? Mas nós, operadores, não somos familiarizados. Temos que ter uma disciplina que já trate da formação do operador desde o início, trazendo ele conectado. É isso que eu tenho trabalhado, entendeu? Eu tenho que colocar dentro do meu curso de 40, de 60 horas, uma disciplina de robótica e analíticas, para pelo menos ele ter esse acesso, né? Ele ter essa percepção da necessidade dele ter gestão e capacitação para poder minimamente, inclusive, aprender a contratar, aprender a utilizar, aprender a ver quem são os stakeholders, qual é a vantagem de uma Galvanize em relação a outros concorrentes, por exemplo, entendeu? E assim, por que a gente está aqui, né? Por causa dessa relação de amizade, de respeito e principalmente porque a Galvanize nos apoia desde o começo da comissão, viu, Renato? Gosto demais deles porque eles ouvem o operador de compliance, têm consideração por nós. Então, é uma consideração recíproca. Nós admiramos o trabalho extraordinário que essa equipe fantástica faz, porque nós sabemos o valor agregado, entendeu? Então, eu estou contente de estar aqui também. Uma sexta-feira, mais uma vez, maravilhosa, viu, Diego? Parabéns aí, top. Obrigado. Até reforçando suas palavras, o aprendizado não é só dos seus alunos, nós também aprendemos, né? A tecnologia evolui. Então, por exemplo, nós estamos falando aqui da parte de analytics, robôs, mas, por exemplo, nós já temos ali a parte de machine learning, tá? Que estamos já implementando tudo, temos cases aí de sucesso. Ontem, por exemplo, mesmo, nossa equipe passou ali por uma apresentação da integração de RPA junto com a ferramenta de analytics. Então, assim, a evolução é constante, inclusive para os técnicos. Tá? A tecnologia vem evoluindo e precisamos todos acompanhar, né? Então, a ferramenta vai se integrando. Talvez não dentro do produto. Ontem nós utilizamos o Automation Edge, que é uma ferramenta de RPA, para que ela consiga pegar dados de forma automática e jogar para dentro do ACL. Então, esse conceito do aprendizado é para todos. Para mim, acho que o próprio José Guimarães, o Diego, nossos técnicos, os próprios auditores, né? O mundo vai evoluindo e todos vamos aprendendo um pouquinho a cada dia. Boa. Exatamente, é necessário, né? A mudança, ela já é uma constância altíssima, né? A gente precisa todo dia estar atualizado e é extremamente necessário. Não, legal. Diego, só vou pedir então se você puder parar o compartilhamento para me compartilhar aqui a minha tela. Estão vendo minha tela aí? Sim, ok. Legal. Tá, então, hoje o Diego nos trouxe aí um pouquinho do conceito e execução, né, da plataforma do Enterprise Robotics aí nos seus 2 módulos, né, nuvem e ambiente local, tá? Eu sei que depois, ao final, o José Guimarães vai querer tirar foto, então vou só falar um pouquinho merece, aqui antes. Né? Tem que mandar para o Bob lá, o nosso CEO, Isso. Pô. O Bob gosta, rapaz. Gosto de reforçar em todas as nossas lives, né? Que nós temos ali, nosso canal tá disponível no YouTube. Então, todas as nossas lives ficam gravadas, estão disponíveis lá, junto com as apresentações do Integrity Forum. Ali tem um conteúdo abrangente, importante, tá? Um excelente conteúdo aí para quem
quiser nos acompanhar ali, clica ali no sininho ali, toda semana nós temos ali um vídeo novo, tá? Gostaria de deixar o contato do Diego. Essa reunião tá? a gente está lançando direto lá ao mesmo tempo, Diego? Não lançando ao mesmo tempo, tá? Ela vai ser gravada agora, tá? Pega o processamento até mais ou menos segunda-feira. A Amanda até já respondeu ali no Toda chat. segunda. Toda segunda, vamos colocar assim, no mais tardar terça-feira ela já vai estar disponível, tá? Então, todas as lives estão gravadas lá. Já estamos na 29ª, segundo ano aí de lives. Essa de orientações básicas, fundamental. Depois tem que anotar o número para a gente recomendar para todos os alunos também, entendeu? Lá da faculdade, inclusive, né? E, assim, eu tenho participado de várias reuniões e percebo, assim, vários nossos parceiros assistindo as lives. Eu vi em tal live e tal, eu vi em tal live isso, eu vi. Daí nos procuram para agora que a live nada mais é do que aquele start, né? Daí há algo mais detalhado. Pô, o Diego fica à disposição ali, quer verificar como funciona o Robotics, o Diego está à disposição, nosso suporte está à disposição, eu estou à disposição, deixo os contatos aí para que vocês nos acionem, tá? Então, a live traz aquele gostinho, mas qualquer detalhamento que seja necessário, nós ficamos à disposição para tirar com vocês. Beleza? Então, só deixando aí nosso canal também no LinkedIn e no YouTube. E vamos agora, né, indo para o nosso encerramento, acho que tirar lá a foto com o José Guimarães aí de todos aí. Então, eu já sei que ele vai pedir para que todos abram a câmera, né, para que participem da foto. Renato, é engraçado. Quando eu cheguei aqui, esses caras são assim, ó. Imagina um misto de nerd com um misto de auditor. Os caras todo tímido e tal, nem fotos os caras tiravam, imagina. Aqui não tinha câmera aberta, não. Aí eu cheguei e falei, ô, pessoal, pô, vamos lá e tal, né, Ana? Vamos lá, vamos fazer alguma coisa, abre a câmera aí e tal. Tô brincando, aí eu quebrei o gelo. Mas aí também volta a maturidade. Nós vamos evoluindo também aos pouquinhos, não tem jeito. Claro, imagina, sem dúvida, né, cara? Tô brincando. Vocês são pessoas altamente empáticas, simpáticas, e que eu respeito demais. Agradeço aí o apoio e também o convite mais uma vez, né? Tá certo? Certo. Parabéns. Todo mundo passando perfume para foto. E assim vamos. Bem, queria agradecer a presença de todos mais uma vez, tá? Nossa 29ª live aqui do projeto. Acho que esse projeto não seria nada sem a participação de vocês, tá? É o interesse de vocês, que nós possamos trazer também a cada sexta um conteúdo melhor e para que vocês usem no dia a dia de vocês, tá? Diego, quer fechar aí? Primeiro agradecer também a parceria de todos vocês. Esse é o objetivo aqui do Galvanize Learning, é sempre trazer as novidades, né? Startar um insight aí para vocês utilizarem nas empresas. E, mais uma vez, estamos à disposição. Se você está sentindo aí a necessidade de algum tema, alguma coisa que você, poxa, está muito avançado, mostra alguma coisa mais simples, ou está muito simples, eu já trabalho com integração, com alguma coisa mais de alto nível, manda suas ideias, né? Manda suas dúvidas, e aí a gente vai sintonizar aqui na necessidade aí do possível de todos. E obrigado aí, Serviuc, por mais um convite. Obrigado aí ao time e nos vemos na próxima. Muito obrigado. Eu que agradeço aí. Parabéns. Mais uma vez, Diego. Obrigado pela paciência de vocês também com a gente aí. Foi fantástico. Acho que não é paciência, eu Figueiredo agradeço. Um pouquinho atrasado aí, o nosso amigo Manuel, né? Depois eu aviso ele. Manuel Figueiredo, grande auditor também. Obrigado, viu, gente? Ótima sexta-feira para vocês aí, com muita saúde. Para vocês também. Então, como toda sexta-feira, uma excelente sexta-feira e um bom final de semana a todos. Valeu, Léo. Tchau, tchau. Obrigadão. Valeu, pessoal. Até